E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo Barizon e hoje nós vamos falar aí de um grupo de plantas muito importante para a nossa humanidade, né? Para todos os seres vivos em geral, tá? Que são as angiospermas. Então esse é o último episódio de uma série de episódios, né, de podcast que fala sobre aí as classificações dentro do reino planteiro, tá? Então se você está chegando aqui agora, você tem mais 3 episódios aí para você escutar, tá? Nós temos as briófitas, as pteridófitas e as gimnospermas. E esse se trata das angiospermas, tá? Então vamos lá para o nosso episódio de hoje. Muito bem, pessoal. Esse grupo de plantas, ele é tão importante, né, para o desenvolvimento de todo o ecossistema, que eu fico pensando, né, como seria as características dos organismos, seja mamíferos, né, ou seja outro grupo de animais, caso esse grupo de plantas não tivesse se desenvolvido, né? Porque realmente é um dos nossos grandes fornecedores de carboidratos, né? Então, vamos dar uma relembrada aqui nos outros grupos de plantas, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Nós temos as briófitas, né? Que são representadas aí principalmente pelos musgos, que são plantas diminutas, avasculadas, né? Ou seja, tem um pequeno porte, tem uma grande necessidade de estar próximo da água, né? Pois o seu processo de reprodução é totalmente dependente da água, a água que vai levar o material genético para o processo reprodutivo, né? Coisa que acontece também nas pteridófitas, que é o segundo grupo de plantas que nós falamos aqui no nosso podcast. E aí nós temos as gimnospermas, né? Que é um grupo de plantas que já tem a sua engenharia um pouco melhor, né? É uma planta que já sai de perto da água porque ganha independência justamente pelo aparecimento e pelo desenvolvimento do tubo polínico, né? Com a formação do pólen e posteriormente da semente, né? Que tem aí um grande papel na conquista do continente por esse grupo de plantas, né? Que são aí as gimnospermas. Quando nós falamos de angiosperma, né? Quando nós fazemos esse paralelo, nós percebemos que o que tem de diferente numa angiosperma para uma gimnosperma? Gimnosperma tem semente, angiosperma também tem semente. O que nós temos de diferente é a flor, né? O aparecimento da flor e o aparecimento do fruto, tá? Então nós vamos falar aí qual é a relevância de cada uma dessas estruturas, né? Por que a angiosperma ela é muito mais sofisticada do que uma gimnosperma. Bom, então vamos lá, né? Então vamos começar pelas flores. Pessoal, quando nós falamos de plantas, nós temos que pensar que a planta ela está imerso em um ecossistema onde você tem ali vários outros grupos de planta, né? Você não tem apenas um grupo de planta, embora exista aí, né, as florestas de pinheiros, enfim, né? Você não tem apenas um grupo de plantas, né? Geralmente, principalmente aqui nas nossas florestas, você tem plantas de todos os tipos, né, de todos os grupos que nós estudamos aqui, tá? E isso faz com que haja uma concorrência, né? Você tem uma disputa pelo espaço, você tem uma disputa pelos nutrientes, você tem uma disputa pela água e você tem uma disputa pelo processo de reprodução, né? Então cada planta, até entre eles, né? Se você tem muitas plantas ali que sejam angiospermas, você vai ter uma competição ali, porque os grandes agentes polinizadores, né? No caso das angiospermas, são os insetos, né? Mamíferos voadores como morcego, aves, enfim. Então você tem aí uma concorrência em relação ao processo de reprodução, né? Do processo de dispersão do seu grão de pólen.
Ah, mas o grão de pólen é levado pelo vento. Sim. Só que quando você tem, né, vamos parar para pensar um pouquinho. Quando você tem, né, por exemplo, nas gimnospermas, né, você tem um grão de pólen lançado ao vento. A planta não tem como controlar, por exemplo, para qual direção o vento vai estar naquele momento, né? Ela simplesmente lança, você pode ter um monte de pólen que cai em local improdutivo, como você pode ter um grupo de pólen que vai cair aonde ele deve cair, né? Para que haja processo de fecundação. Agora, quando nós falamos em angiospermas, né, que possuem flores, nós estamos falando de uma coevolução com polinizadores. Né? Qual é a vantagem de você ter um polinizador que coevolui com as suas partes florais, por exemplo? Né? Você tem a certeza de que aquele grão de pólen que vai ficar fixado ali nos pelos, né, dos insetos, enfim, ele vai chegar até outra flor. Né? Então você tem muito mais chance de sucesso com a presença dos polinizadores. Tá? E a flor é justamente isso. A flor não é nada mais nada menos do que folhas modificadas, né, para chamar a atenção do inseto. Então, se você fizer um estudo avançado de botânica, você vai perceber que existem vários tipos de mecanismos florais que atendem às necessidades dos insetos. Né? Você imagina uma floresta, um ecossistema, como se fosse uma via onde passam ali vários insetos e a flor que mais chama a atenção, né? Aquela que expelir o cheiro mais agradável para o inseto, aquela que tiver uma pétala ou sépula mais adequada para ele fazer o pouso enquanto se alimenta, né? É a planta que vai ter mais sucesso. Aquela que tem a coloração mais adequada ao inseto, né? E aí nós poderíamos falar sobre processo evolutivo e adaptação, tá? Dos organismos, das plantas, mas basicamente nós temos aí essa correlação, né? Nós chamamos de coria, tá? Nós temos morcegos, por exemplo, que se alimentam de néctar. Então existem plantas, né? Existem aí angiospermas que se adaptaram juntamente com o morcego. Você teve uma coevolução. É o que nós chamamos de quiropterocoria. E assim, isso acontece também com outros tipos de organismo. Tá? Então a função da flor é essa, né? Chamar a atenção no meio lá de uma floresta toda verde, toda colorida na época da reprodução, tá? Em relação aos concorrentes, né? Bom, então além do vento você tem aqui uma outra forma de dispersão de pólen que é muito mais eficiente, né, nas angiospermas. Além disso, né, após o processo de fecundação, né, então o grão de pólen encontrou as partes florais femininas, né, juntaram-se os gametas, você teve lá o processo de fecundação. Após a fecundação, nós temos aí a presença do embrião. Tá? O que acontecia lá na briófita e na pteridófita? Quando aqueles esporos, né, caíam no solo, se eles estivessem com condições adequadas, o processo de germinação acontecia. Caso não, aquela estrutura acabava morrendo porque não tinha reserva energética, não tinha como aquele organismo ali se manter vivo. Já a partir, né, de gimnosperma, que nós temos a presença da semente, né, e talvez eu faça um episódio só para falar de semente, né, porque tem bastante coisa para falar, você tem aí uma estrutura, uma engenharia, né, evolutiva muito importante. O que acontece com a semente? Então você tem o teu embrião, né, você oferece para esse embrião uma reserva energética, que é o amido, né, que está lá nos cotilédones, e caso essa semente caia no solo, né, e esse solo não tenha condições adequadas, a semente ela tem um tempo que ela pode permanecer ali, até que o solo se torne viável, né, ou até que haja um espaço, né, adequado para a planta germinar. Né? Então, todo aquele trabalho que a planta teve, né, realocando a energia para fazer as flores, né, aquele sucesso todo que ele teve lá com o grão de pólen, não seja perdido por um terreno que não esteja em condições adequadas. Então isso foi muito importante para o sucesso para esse grupo de plantas, né? E além do que,
A semente é o grande segredo aí do sucesso da humanidade, né? O nosso carboidrato, o nosso alimento, e aí eu vou chamar a atenção para vocês para a ecologia de populações, não é verdade? Porque nós sabemos que seja uma bactéria ou seja um ser humano, se você não tem alimento, você não tem o avanço daquela população de organismos, né? Então você precisa de alimento. E a nossa grande oferta foi justamente a oferta de alimento, né? Foi justamente com os grãos, né? E esses grãos, o principal fornecedor são as angiospermas. Então o sucesso da nossa população é em partes devido ao desenvolvimento desse grupo de plantas, né? Por isso que eu fiz aquela pergunta no início, que seria como seria a evolução dos mamíferos, né, dos grandes mamíferos, se não fossem as angiospermas, né? Bom, fruto, vamos falar um pouco do fruto agora, né? O fruto, pessoal, ele é um aparato que vai ajudar no processo de dispersão de semente, né? Muita gente, quando a gente conversa sobre esse assunto, a primeira coisa que se dá em relação ao fruto é a proteção, de fato. Só que, além disso, né, você tem lá nas gimnospermas, que não tem frutos, né? Quando aquela semente ela é formada, ela fica boa para sair da planta, né, para se desprender da planta, ela simplesmente vai cair, tá? Agora, quando você tem um fruto, o que é o fruto? O fruto é o ovário da flor, quando ela foi fecundada, que teve as suas células entumecidas com material adocicado, né, que chama a atenção dos animais, para que esses animais então se alimentem dessa parte, né, da planta, e com isso eles vão carregar a semente para longe da planta mãe, né? Então, quando você tem uma espécie que quer ganhar o continente, né, quanto mais longe da planta mãe, melhor para uma planta, né? Não adianta nada a semente cair ali numa árvore que vive milhares de anos, não é verdade? Então, a dispersão de semente também foi uma grande vantagem da engenharia evolutiva em relação às angiospermas, tá? Pessoal, então é isso. Então, com isso nós encerramos os nossos episódios sobre o reino das plantas, e agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o reino dos animais, né? Bastante coisa para estar falando, tá, pessoal? Vocês têm aí já episódios sobre o reino Monera, sobre o reino Plantae, né, que nós terminamos agora. Nós temos também do reino Protoctista. Então tá tudo disponível aí. Então por isso que eu peço para vocês seguirem e compartilhem com os colegas, tá, pessoal? É bem interessante quando você tem esse compartilhamento, tá? Pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.